Seja muito bem-vindo ao Dono do Posto, hoje, dia 30 de abril de 2024. Estamos aí voltando, né, Daniel? É isso aí, Paulo Tavares, toda semana, né? Toda semana vamos estar aqui presente fazendo o nosso podcast. Que legal. O Dono do Posto, com assuntos relevantes. Pra e agora todos, também, de vez em quando, vamos trazer alguns assuntos econômicos que interferem, obviamente, no nosso mercado. É isso aí, a gente adora falar sobre posto de combustível, sobre legislação, política. E vamos ter aqui no futuro, inclusive, economia. novos convidados, viu? Já estamos aí... hoje conversei com o James da Shell, ele se comprometeu a participar da próxima vinda em Brasília, então isso vai ser bom. Vamos preparar um podcast de 5 horas para ele, o cara né? é um dicionário, né, meu rei? O cara é um dinossauro, é um T-Rex do mercado. Ele é histórico, né, um dentro do T-Rex do mercado. mercado. Você veja que ele saiu da Shell, ficou 2 anos fora, aposentou... Tal, e a Shell foi lá, não, volta aqui, meu filho, volta aqui que a situação... Mas não é a primeira vez que isso acontece, Paulo, já aconteceu várias vezes, né? E como sempre... É verdade, mas às vezes que aconteceu era questões de conflitos, né? Mercado e tal, mas dessa vez ele realmente queria parar, sair do mercado e a Shell foi buscar porque não achou outro à altura dele, né? Opa! É um cara conciliador, um cara muito tranquilo, um cara tem uma forma de conversar e dialogar com o setor, né? Isso aí, e vamos chamar outras distribuidoras também. A gente pode chamar Ipiranga. Vamos chamar todos, chamar a Vibra, Ipiranga. Isso, será que eles vêm, Paulo? Quem sabe, né? Vamos ver o da Vibra aí, que é um cara novo, talvez até vai ser muito interessante, porque quer conhecer o mercado, quer se apresentar ao mercado, ele está em Brasília, ele é novo, veio da Ipiranga, hoje está na Vibra, e o antigo gerente da Vibra foi para a questão de rodovia, que é um tema a ser debatido. Inclusive, hoje, vou estar aqui no podcast, trazer algumas informações. Participei numa reunião para convite do James, uma reunião da Shell com a revenda do Distrito Federal e do entorno. Foi muito interessante, muitas pautas interessantes ali do mercado. Muito bom, e eu tô vendo aí que a pauta tá cheia hoje pra gente falar. Boa. Tem mais de 6 itens aí, né, Paulo? Tem muito assunto aí pra gente conversar. Então é isso, Daniel Costa, aqui de Brasília, do Posto 114 Sul, Paulo Tavares, da Rede GT e presidente aqui do Cinti Combustíveis DF. Nosso objetivo aqui no podcast é trazer informações relevantes para todos os donos de postos do Brasil, hein, Paulo? Essa é a ideia. Não é só para o Distrito Federal, não. Matéria, assunto tem do Brasil inteiro. Hoje eu vou trazer muita pauta interessante. Você vai ficar surpreso com algumas informações que estão rolando aí do nosso setor. Bora lá. Bora para a primeira? Então lá, eu acho que primeiramente vamos abrir para falar um pouco sobre o biodiesel, né? O biodiesel, ele compõe o diesel em 12%, né? Foi agora para 14%. Essa é uma pauta relevante. Veja só que nós estamos falando de apenas 2% que aumentou, mas em cima de um produto que é consumido no mercado de combustíveis passa de 50%, ou beira os 50% em todo o território nacional. E isso provocou o quê? Nós estamos na 9ª semana seguida de aumento desse produto biodiesel no mercado brasileiro, né? E como ele interfere no preço do diesel S500 diretamente, em qualquer diesel, aliás, não só o S500, né? Já vai ser um ponto de pauta aqui, ele interfere no preço, que eu estou falando de 12%. Então, se você tiver um aumento de um produto, eu costumo falar, viu, para todos, que fica muito fácil entender. Um bolo que você compra numa loja, numa padaria, a farinha às vezes não aumenta de preço. Mas se o ovo ou o açúcar aumentar, o bolo fica mais caro, né? Claro que o açúcar é um composto menor, ele reajusta pouco. Se a farinha aumentar mais, o bolo aumenta mais rápido. Se não, mas há pequenas influências. Mas o que significa isso? São 2 fatores, né? Faz com a elevação do preço, porque você começa a ter uma demanda maior e pouca oferta, e pode começar a ter essa negação. Aliás, pelo preço do diesel e do biodiesel, o biodiesel hoje está mais caro que o diesel. Isso não é um problema, o mercado se adapta. Nós já tivemos etanol quase o dobro do preço da gasolina. E o mercado hoje está com etanol bem barato, né? É uma pauta aqui do assunto. Ele voltou a cair de novo essa semana. Então, quando o diesel começa a ter essa interferência do preço, nós temos muitos casos, viu, Daniel? Isso é uma pesquisa nova da ANP, que ela faz através do seu PMQC. No caso do Distrito Federal, é obrigatório, o posto que banca, mas para fora ela é feita por amostragem. A pesquisa feita por amostragem de forma correta, pela ciência da probabilidade, ela é comprovada. E 25%, Daniel, nós estamos falando de 25% dos postos do Brasil estão vendendo diesel sem o biodiesel. Opa, isso. Tem um percentual adequado, é isso?
sem nada de biodiesel. Nossa, e o que significa? Essa matéria saiu hoje, hein? O que significa que esse cara que vende sem o biodiesel, ele está com diesel. Qual é a grande vantagem, né, para ele? É uma competição desleal. Total, ele está comprando o diesel que é muito mais barato. Produto que vai sair mais barato mistura. E, apesar de ilegal, vai causar dano ao revendedor, ao consumidor? Me desculpa. Não vai, porque o biodiesel... Na verdade, ele vai ajudar o consumidor. Ele vai até ficar melhor, porque o biodiesel, infelizmente, ainda provoca alguns danos colaterais. Paulo, que loucura, né, isso? Tu tira o biodiesel da mistura, fica mais barato e ainda é melhor para o carro. Ainda é melhor para o veículo, né, e para o motor. Mas é irregular. Atualmente, no Brasil, parece que os políticos não têm muito interesse nisso. O negócio é ajudar a agricultura, a produção do biodiesel, mas veja só, e vender mais. Acho que são dois fatores, né? Não só ajuda a agricultura, porque, na verdade, o biodiesel ele está mais para um mercado paralelo à agricultura, né? Porque hoje o grande parcela do biodiesel é provocado do sebo do animal. É uma sobra. Né? Você vai ver, a maioria dos fabricantes de biodiesel estão sempre do lado de um matadouro, né? Onde você mata os animais para gerar, para criar a carne. Mas espera aí, o matadouro que faz a produção do biodiesel? Não. Você vai comprar o sebo do matadouro. Quem Qualquer um, você mesmo pode fazer. Não, sim, mas no caso do biodiesel, eles recompram das sobras... O cidadão que quiser montar um negócio, eu já conheci alguns assim, aqui, conversar outro dia com uma grande revendedora aqui no Distrito Federal, ela está montando uma fábrica de biodiesel pequena e ela foi do lado de um o nome não é matadouro, não. Tem um nome melhor para isso daí. Mas ela, as sobras dos porcos. Foi do lado dos frigoríficos perfeito. Que matam os animais. E aí ela compra esse sebo que sobra e ela fabrica o biodiesel. Faz as misturas. Faz todas as misturas dentro do padrão do produto. E vende para a distribuidora. E vende para a distribuidora. Ela passa a ser uma fornecedora para a distribuidora. Biodiesel para a distribuidora. Isso, as pequenas distribuidoras e as grandes. E aí, esse diesel que não tem o biodiesel, ele tem uma concorrência desleal, como eu estava dizendo, né? E aí provoca essa crise do mercado. Nós estamos falando de 25%. É um quarto do mercado. Da falta de biodiesel. Da falta, que não utiliza o biodiesel. Não usa, a maior parte sem nada de biodiesel. E qual região principal do Brasil que isso acontece, Paulo? Então, eu vi vários, né? Muitas regiões, Paraná, São Paulo, né? Muito grave, inclusive em Goiás, né? Está citado lá como dos órgãos. E o Nordeste é o mais forte. Né? Tem casos no Nordeste que estão acima de 25%. A Bahia passou dos 25%. E quem fez essa fonte foi a própria ANP. A ANP, ela não divulga, obviamente, todos os dados, só em... Acho que mais está fácil de resolver, né? Então, é a questão de fiscalização. Fiscalizar. Né? A ANP hoje coleta as amostras. Qual é o problema? A ANP hoje ela tem um programa chamado PMQC. Para você, revendedor, é bom você saber, ela começou com esse programa piloto no Distrito Federal e região de Goiás, onde nós somos obrigados a pagar o nosso estudo. Nós, inclusive, entramos com ação de inconstitucionalidade. Não foi unânime, nós perdemos, mas não foi unânime. Qual é a questão? Eu sou obrigado a pagar para investigar a mim mesmo. Imagina, se eu tiver errado, eu estou gerando provas contra mim mesmo. Falando desse ponto, Paulo, como é que está a atuação da federação, dos sindicatos? Porque, na verdade, isso já é uma discussão aí de 2, 3 anos. É verdade. Né? Todos ficam insatisfeitos em você pagar para você mesmo ser fiscalizado, né? E ter que comprovar, Daniel, que você... eu às vezes tenho dificuldade de entender isso, sabe? Porque é uma briga solitária. Eu tenho feito essa disputa, eu e o Márcio de Goiás, mas quem mais atua fui eu. Quem entrou com a ação foi eu, sempre agradeço a FEComércio e principalmente a CNC. Porque nós somos sindicatos, Brasil, quem entra com a ação... No Brasil é mais o DF e o Goiás. Só esses dois que são obrigatórios hoje. Por isso que eu estou falando, talvez quando esse programa virar nacional em todos os estados, aí começa a apertar para o lado da federação querer tomar uma atitude mais forte, né? Mas ela vem fazendo, vem provocando essa pauta com a ANP, mas a ANP não vem dando muita abertura não, entendeu? Ela vem apertando o revendedor, cobrando multas de R$5 mil para quem não faz a investigação. O sindicato tem alguma ação já falando sobre isso? Nós não temos ação judicial porque nós já perdemos a nossa ação. Então a discussão agora é direto com a ANP de forma administrativa. Nós temos feito esse debate, nós levamos, inclusive, na época, nós colocamos que se fosse pago, né, qual é o custo de investigar
350 postos no Distrito Federal, por exemplo. Se pagasse, o custo fosse distribuído para as distribuidoras, de acordo com o volume vendido, porque ela é que bota o produto daqui, e o produto dela é que está sendo investigado. É o Bandeira Branca que bota o produto no posto Bandeira Branca, é o produto dele que está sendo investigado. Então, por que não eles pagarem por isso? Não ia dar nem um centavo para cada litro vendido. Né? Então, ficaria muito mais. Ela não quis aceitar essa proposta, não sei porquê, mas não aceitou. Perfeito. Então... Voltando para o biodiesel, Paulo, eu lembro dentro da história do diesel e do biodiesel que já teve um percentual tão alto quanto esse, né? De 14%. Então, e parece que não deu muito certo. O percentual subiu, criou muito problema, baixou. E Foi durante a pandemia? Não, a pandemia não. Nós não tivemos esse problema na pandemia. Foi antes da pandemia? O que nós tivemos realmente foi na época da greve dos caminhoneiros. 2018. Que inclusive baixou o etanol, porque o problema não é que faltava gasolina, por exemplo, no Distrito Federal. Faltou etanol para fazer a mistura na gasolina. Para fazer a mistura, porque a gasolina ela chega por duto. Sim. Então ela não tem problema de fiscalização. Agora o etanol, aí baixou o etanol. E nessa mesma época baixou o biodiesel. O biodiesel ficou, porque ele estava dando muito problema nos motores. Tu lembra o percentual da época que era de biodiesel? Eu acho que eram os mesmos 14. Os mesmos 14, aí baixou para 10. E depois foi para 12, agora voltou para 14. E aí o que acontece? Dentro do programa lá, do projeto de lei, o combustível do futuro, tem uma série de variáveis, tem aumentar o biodiesel para 25 e o etanol para 35. No caso do biodiesel, estava meio que a fósseis, viu, Daniel? Mas aí, numa intervenção, eu fui um dos que participei da reunião com o relator, representando a nossa federação, né, na posição de vice-presidente, que o presidente não pôde vir. E, entre outras questões, estava lá o presidente da Confederação Nacional do Transporte, o representante dos caminhoneiros. E aí, no encaminhamento, o relator pediu para que nós construíssemos as nossas indagações e ele acabou aceitando que, no caso do diesel, só aumentaria após os testes de melhoria e de aceite. Por que eles fizeram isso no etanol? Porque tem carro importado que o etanol está meio no limite. Né? O carro não é feito para... Não é flex. E aí existia na lei, no caso do etanol, fazer os testes. Nós conseguimos fazer isso também com o biodiesel. Então isso já é um alento, porque aí muita coisa melhorou para que pudesse chegar aos 14, que dá menos problema hoje, mas ainda dá. E a gente comentou no último podcast que a gente está percebendo as desvalorizações das caminhonetes a diesel. Não tem a menor dúvida, muito cara. Claro por causa dessa questão da manutenção que vai ser gerada. Não é só manutenção, né? Como eu acabei de falar. O diesel está caro e o diesel está subindo. E aí o produto do diesel está subindo cada vez mais, o cara está indo para gasolina que está... Hoje o diesel está mais barato, está mais caro que a gasolina. Então, para fazer a mesma quilometragem com o produto, é melhor ficar na gasolina, né? E para os donos de postos, começa a voltar aquele problema de velocidade do venda do diesel. Porque se você demorar muito para vender, vai começar a ter problema na sua bomba, no seu bico, no seu tanque. O diesel é um produto que é mais fácil terminar sua validade do que a gasolina e o etanol. A validade é mais curta. Muito mais curta. Gasolina, se eu não me engano, você ainda permanecer 6 meses. Para gasolina premium ela é indeterminada. E para o diesel, às vezes a validade é até maior, Paulo, mas na prática, a separação do biodiesel no diesel ela é visível. Exatamente isso. Você separa, você vê o diesel e o biodiesel ele é mais amarelado. Para ficar mais claro isso, Daniel, por que o etanol no carro, aquele etanol puro é o hidratado, que tem em torno de 7% de água. Não é à toa que quando você anda com o carro lá no final, sai água no escapamento. E o anidro era 0%, justamente porque a água não mistura com gasolina. Então, o etanol é misturado com a gasolina, os dois produtos se dissolvem. A água não. Aí, por isso que não tem água. E no caso do biodiesel, é que realmente o biodiesel ele tem uma dificuldade maior e com o tempo ele acaba se separando as suas moléculas do diesel. Muita coisa vem sendo feita, mas nós não atingimos essa tecnologia perfeita ainda. Então, por enquanto, ainda temos sérios problemas, né? Acho que esse caminho do combustível, biologicamente dizendo, orgânico, ao invés de ser fóssil, é o caminho do futuro. Não acredito que seja 100%, mas é o caminho do futuro. Eu acho que é mais fácil você adquirir uma tecnologia de aproveitar o CO2 do escapamento e transformar em algo,
Eu já citei no podcast, eu vi um processo numa universidade da China, já pesquisei, isso é verdadeiro. É óbvio que não é tirando do carro, mas eles conseguiram transformar CO2, que é o que sai do carro, em açúcar. Opa. Então, quem sabe um dia a gente vai estar com o carro lá e no final você tira um potinho de açúcar para levar para a cozinha para fazer seus doces, né? Eu acho que o mercado pode ser uma coisa parecida. Então é isso, né? Há essa questão e tem provocado distorções no mercado. Veja ao ponto que chegou esse mercado. Nós sabemos, né, Daniel? A competição hoje, o debate foi muito interessante hoje lá na Shell, e eu fiz questão de pontuar isso, que às vezes o próprio revendedor ele entra nessa briga incinerante que é a briga por preço. E esquece de valorizar a marca do produto de qualidade que ele tem. E com isso ele dá espaço para essas coisas desse tipo aí. Produtos ou irregulares, né? Seja no sentido contábil, digamos, da questão dos impostos, dos tributos, ou irregulares não prejudiciais, que é o caso da retirada do biodiesel, que provoca uma competição desleal com o revendedor correto. Né? As próprias, né, distribuidoras também, que precisa só ficar claro, viu, o cidadão, que quem faz a mistura é a distribuidora, tá? Não é a refinaria. A refinaria entrega o diesel A, né, e o distribuidor é que faz a mistura, tanto no caso da gasolina como do etanol. Perfeito, Paulo. Então falamos já de diesel, do biodiesel, dessa falha dos 25%, né, de postos vendendo sem biodiesel, que gera uma concorrência desleal. Falamos da NP, o posicionamento da NP, dessa mistura de biodiesel no diesel futuro, né? Isso. E vamos para a terceira pauta? Vamos lá, eu queria falar um pouco, cara, foi muito interessante, porque hoje eu estava, Daniel, na presença de uma reunião da Shell, que é a Raízen, e nós sabemos que a Raízen é o maior comercializador do mundo de etanol, né? Comercializa 35% do mercado de etanol do mundo. Olha que nosso ponto nós estamos, né? Ele falou uma coisa muito interessante que eu já disse aqui no podcast, né? Essa semana nós tivemos aí umas 5 semanas subida de elevação do etanol e do anido, mas o anido caiu essa semana, né? E eu fiz questão de questionar por quê? A produção de anidro do milho está crescendo exorbitantemente no Brasil. Nós estamos falando já de 6 bilhões de toneladas de etanol anidro do milho. E ele tem, obviamente, quando você fala do milho e não da cana, ele tem um outro custo de produção, um outro modelo de produção, nada tem a ver com açúcar. Ele é mais caro, né? Então, eu não tenho essa variável. Eu vou estudar um pouco sobre isso para trazer aqui para o podcast, né? Como bom professor, para você estudar do assunto. Eu não tenho as variáveis econômicas que influenciam o seu preço. Da cana e do milho. Mas provavelmente deve ter uma variável econômica boa, porque o anidro começou a baixar de novo e a entrada desse etanol do milho, né? E o milho, a gente sabe que ele tem 2 fases de colheita, né, no ano. A cana não, ela tem uma colheita só. Então isso tem ajudado muito esse mercado, né, dos combustíveis. A gente não precisa importar, né? Você sabia, Paulo, é até legal a gente estar falando disso, nós somos um dos maiores exportadores, né? Sim. De cana, né? Sim, exatamente para o álcool. Açúcar, né? Nem se fala. E açúcar, exatamente. Assim como nós somos um dos maiores importadores também, exatamente por causa da entre-safra. Exatamente. Então, pelo que tu tá me dizendo, parece que a Raízen viu que isso era um problema grande e ela quer quebrar isso aí para ganhar esse mercado, para que o Brasil não precise importar tanto. Ele não disse nada, eu só citei, a gente discutiu, ele citou a questão do milho, não citou se eles estão produzindo, mas acredito que sim, com o milho. A Raízen tem uma vanguarda muito grande, ela produz muito isso, ela está nesse mercado muito forte, né? Ela tem uma estrutura muito grande, então é um grupo econômico, né, muito atuante no etanol, né? Então ela deve estar vendo algum plus nesse mercado aí, né? E o Brasil já tem alguns anos que ele tenta voltar com essa imagem do etanol como o combustível do futuro, né? Por ele ser renovável, sim, né? Para ele não poluir tanto quanto a gasolina. Ele agora, não o Brasil é um celeiro, né, dependência... Daniel? É um celeiro que você tem produção. Exatamente. Né? Então, país equatorial. O que eu percebo é que o Brasil faz essa divulgação, tentando entrar com carros flex na Europa. É isso, né? Exatamente. Nos Estados Unidos... Eu acredito que eles também não aceitem muito, mas eles também exportam muito. Mas, Daniel, você sabia que a Fórmula Indy é a base de etanol?
Olha só, eu não sabia. É, Que etanol. legal. Não é à toa que quando o combustível vaza e pega fogo, você não vê chamas Sim. nos carros da Fórmula Indy. Porque eles Por causa são da qualidade eles do são a etanol. base de etanol. Etanol você praticamente você Não vê. não vê É chama. um azul muito claro e ele desaparece. Né? Exatamente isso aí. Legal, não sabia. É um azul mais claro que aquele do fogão. E deve ter focado para a questão internacional de divulgação. E né? tem muitos anos que ela é etanol, né? Já tem. Quem é o patrocinador da Indy principal? Rapaz, eu não sei, você sabe? Não, mas eu acho que pode ser a Raiz, hein? Pois é, então. Faz sentido? A Shell ainda patrocina a Fórmula 1, né? E eles Opa. vão continuar, já falaram, nessa reunião eles citaram sobre isso. É uma né? divulgação mundial muito boa. Então é isso. Então, é um fato. Mas, falando que eu estava citando a Fórmula Indy, ela já está há muitos anos usando o etanol, né? O etanol como combustível. Os carros que são movidos, vai se lembrar quando o etanol entrou no Brasil, os carros, quando você comprava etanol ou a gasolina, você não tinha o flex. Ou você comprava etanol ou a gasolina. Eu tive uma vez um Voyage etanol. Eles tinham uma potência muito maior. A combustão é muito diferente. Dava uma potência maior, justamente por ser etanol, né? Então eu realmente não sei por que o etanol está lá. Agora, falando em etanol, eu me recordo também de uma questão que eu fiquei muito curioso quando eu entrei no mercado. Isso tem 16 anos, né? Não sei se tu já fez isso, Paulo. Eu não sei nem se eu já comentei aqui no podcast. Você já pegou uma mangueira de gasolina, torceu ela, e já pegou uma mangueira de etanol e torceu ela? A etanol é mais seca, né? Ela resseca muito mais, ela racha com muito mais facilidade e gera mais manutenção, trocas de mangueira sim. muito maior. É porque o etanol é puro e a gasolina, querendo ou não, tem um pouco de lubrificante do petróleo ali. Exatamente, o próprio petróleo ali, né? Ele então, gera uma lubrificação e o etanol não tem nada disso. Exatamente isso. Ou seja, o que a gente pode perceber é que veículos flex que utilizam mais etanol do que gasolina vai gerar mais manutenção com Não mangueira. tem a menor dúvida. Não tem a menor. Agora, o mercado, né, as grandes distribuidoras todas já estão trabalhando com etanol aditivado. Uhum. É verdade, eles quiseram... É uma coisa que entrou no impetrar isso aí. mercado já há uns 3, 4 anos. Quando chegou no Distrito Federal, eu fui um dos primeiros revendedores de Brasília a colocar em todos os meus pontos de venda, porque ele dá esse ganho a mais para o consumidor, né? Uhum. Porque você tem um aditivo que dá uma limpeza melhor, evita o desgaste que o etanol provoca. Apesar dos carros flex hoje serem muito mais em cima disso, até porque usando muito mais o alumínio, né? Que tem muito menor desgaste, mas é melhor. Eu opto hoje e recomendo para quem utiliza o etanol, usar o etanol aditivado. Perfeito. Olha só, e esse assunto é interessante, Paulo, porque eu tenho uma dúvida. Quando se iniciou com os carros flex, né, a gente tinha então a opção entre gasolina e etanol, e as pessoas, na verdade, não queriam a questão do abastecimento de etanol por causa da primeira partida do dia, porque você tinha um reservatório na frente, você tinha que abastecer gasolina, período frio. Mas hoje isso acabou, não tem mais isso. Os carros flex evoluíram. Mas naquela época, eu me recordo bem que um dos pontos de venda de carro flex era que o etanol ele funciona como uma gasolina aditivada, porque o etanol ele já tem o poder de limpeza de todo o sistema. Sim, é fato. E agora criaram o etanol com aditivos, né? É como se fosse o dobro de poder de limpeza. A questão do aditivo é a lubrificação e limpeza dos motores, bicos e essas coisas. É isso que dá um ganho maior em qualquer tipo. Mas até hoje não conseguiram me comprovar o tanto que realmente muda a limpeza só do etanol, do uso só do etanol ou só do etanol aditivado. Eu não consigo perceber. Para mim, na minha mente, é claro que o etanol puro ele já tem um poder de limpeza tão bom quanto às vezes um aditivo jogado no gasolina. Por falar em limpeza, eu ouvi hoje, está aliás em todo o Brasil essa discussão, porque a Anvisa retirou o álcool 70%, né? E era até dezembro do ano passado, antecipou, e hoje foi o último dia. Para quem vem. O supermercado. Você está falando daquele álcool que a gente compra de 1 litro no mercado. Para quê? Que é 70%. Pra limpeza, né? Normalmente é para esterilização. A né? maioria limpeza, esterilização, limpeza, vidro, mas usa muito para limpeza. Eu não conheço nenhuma casa que usa para limpeza que não usa isso, né? Sempre usou. Uhum. E o que está acontecendo? Não está achando. Aí quem é permitido usar? Somente quem vende material para hospital. Aí chega lá, o
Na entrevista, eu vi o cidadão dizendo que aumentou em quase 300% a venda e não tem o produto. Então, imagina você limpando uma casa com álcool gel, que mais lambreca do que limpa. Sim. Sua mão fica aquela colinha. Não vai dar certo, né? Então, a retirada, por questão de segurança pela Anvisa, do álcool 70%... Segurança de quê? Inflamável? Eles disseram que vão retirar porque está tendo muito acidente com álcool 70%. Tem gente que gosta de acender uma churrasqueirinha com álcool 70% e se queima todo. Então, e o gel não dá para fazer isso. Ele não faz essa explosão nem tal. Mas hoje é a data limite. Então... Mas, na verdade, hoje, pelo menos aqui em Brasília, é muito comum, né, Paulo? A pessoa vai lá com um galão do Inmetro, né, de 5 litros, compra ali no posto mesmo, até pelo custo. Quer ver um exemplo? Eu olhei mês passado... Morador de rua toma etanol de carro ao invés de comprar etanol no mercado. Que aí também é totalmente prejudicial, fato, viu, né? É fato. Então, para acender, por exemplo, ele vai com um galão do Inmetro. Se eu for no mercado hoje, vamos supor que tem o de 70%. Se eu não me engano, ele vai estar na faixa de R$ 8 a R$ 9 o litro, se tiver com bom preço. Né? Se você for num posto, pegar 1 litro ali, ele vai sair por menos de 4, né? Pois é. É menos da metade de preço. Esse fato é muito interessante. Por que eu pra você ter uma ideia, Daniel, eu não tinha muito conhecimento disso, não, de que morador de rua tomava etanol. Eu achava que é loucura, né? Mas aí, com a entrada, que nós já falamos em outro momento, já discutimos isso em outros podcasts, o metanol tem aparecido muito aí no mercado de combustíveis. Lembrando que o metanol, gente, é um produto não só ilegal, como irregular. Né? Ilegal e economicamente, para o revendedor é bom porque ele é mais barato. Sim. Mas você não identifica ele na cor. E gera problemas de saúde. Ele é idêntico ao metanol. Já tivemos problemas de mistura de metanol na gasolina, de 27% ao invés do etanol. E você não consegue identificar, a ANP não consegue identificar com os testes laboratoriais do PMQC que ela faz. Ela está viabilizando uma outra forma. Só que é irregular, ilegal, não concorrência desleal, porque a diferença de preço é gigante, e ele é de laboratório. Só que o metanol, tiveram 17 casos no interior de São Paulo, Daniel, de morte de morador de rua, que comprava etanol. Tomava. A gente sabe como é que é o mercado de combustíveis de São Paulo. Né? Comprava etanol, tinha metanol misturado. Costumava beber, mas aí comprou metanol e morreu. O metanol, se cair no olho de qualquer pessoa, para esse frentista vendendo, cega na hora. Nossa. Então, são casos recentes. Quem quiser pesquisar aí, pesquisa. Morte de metanol no interior em posto de gasolina, comprando metanol, bebê morreu. Então, veja só o perigo que é. Então, essa questão do metanol, e você não consegue descobrir. Quem te aprove tomar etanol, né? Não quem te aprove esse ato, por incrível que pareça, tem gente que faz essa loucura, gente. Que morador doideira, de rua, cara. principalmente por causa disso que você está falando. O etanol, você vai comprar 1 litro, né, hoje por menos de R$4. Se você for comprar um galão de 750 ml em qualquer supermercado do etanol 70%, você vai pagar muito mais do que isso. Talvez dá para comprar 3 litros. Eu vou ser sincero aqui, Paulo. Eu vou te falar que em casa eu tenho 1 galão de álcool. Eu também faço de etanol. Isso. Só que eu misturo água. Eu pego lá. Eu também aumento o percentual para chegar aos 70%. Eu adiciono água. Para usar para limpeza. Mas para limpeza, não isso. para acender a churrasqueira. Não, e o caminho agora é esse, né? O caminho agora é esse, porque você não vai ter como comprar mais supermercado. Opa, então vai acabar aumentando aí também a procura. Vou começar a aumentar minhas vendas no de posto. galão. Como se fosse muito, né? Como se fosse muito. Se bem que, por exemplo, DF, 3 milhões de habitantes, cada um comprar 5 litros por ano. Opa, aumentou 15 milhões de litros. É isso aí, cara. Já pensou? Só em uma atitude, né? Vamos e ver é um mercado que não é do cara que vai abastecer o carro. E engraçado que a gente que trabalha com isso já faz isso há muitos anos. Quando a gente descobre o que é o que, né? Então, o que é o etanol, então, veja só, nós estamos falando de um aumento aí que você falou em 15 milhões de litros, de um consumo que não é para carro. Então, um novo cliente. Mercado, um novo cliente, um novo mercado, né? Será que você acha... Agora vamos pro achismo. Eu gostei aqui, da sua ideia, cara. Vamos pro achismo. Você acha que isso aí vai pegar? Eu vou comprar. Não, a gente já faz, mas será que a população vai Por pensar que não? nisso? É só ter um pouquinho de marketing e vou vender essa ideia.
Faltou 70%, compre aqui e bote água. Aí daqui a pouco vão criar outras regras para que não venda mais em galão, só gasolina. Aí vai lascar tudo, né? Quando tu faz churrasco com carvão, Paulo, como é que você acende? Eu compro geralmente um gel para isso. Para isso. Normalmente aquelas pastilhas que duram muito. Né, ou pastilha, eles têm até um tubo mesmo, você derrama um gelzinho ali, bota numa panelinha e bota o carvão ali. Deixa ali, ele vai queimar por 5 minutos, o fogo já pegou. Eu também tenho o costume de usar uma coisa que eu aprendi com alguns amigos na França, né? Que é usar óleo de cozinha. Óleo de cozinha também. Só que faz uma fumaceira aquilo lá. Faz uma fumaceira, velho. Né? Aquele geralmente cheiro, eu faço isso com a churrasqueira aberta ao vento, né? Que aí queima o óleo, depois queimou, pega, né? Porque no abano é difícil, velho. Cansa. O que eu mais gosto ainda é a latinha cortada. É o que eu faço. Põe normalmente um pão velho, um pão dormido e álcool. Põe um álcool ali. Eu costumo pôr, na verdade, esse que eu compro. Ele é um tubo de... Eu faço muito churrasco, tem 1 litro. Ele é um produto mais... Não é tão gel quanto é o álcool gel. E ele é próprio para isso. Eu acho que vem misturado com outros produtos. Eu nunca li a bula. Mas eu ponho ali um dedinho. É muito bom. Só que normalmente ele é mais caro, né? As pastilhas. Mas ela dura muito, ela dura bastante. Dura bastante. Você coloca... Se você tiver uma meia dúzia de carvão que pega, depois você põe os outros em cima ali, um pouquinho de abano, vai. É isso aí. Nada que um secador de cabelo no frio, soprando ali, não resolva. Vamos acompanhando o que vai virar isso, hein? Essa eliminação de álcool 70% do mercado. A tendência de quem tem conhecimento é ir para posto. E aí eu vi 2 entrevistas e um dizendo o seguinte, não, eu tenho muito estoque e vou continuar vendendo até acabar. E o outro falou o seguinte, acho que mentindo, não, eu vou tirar hoje, porque... Eu não quero correr o risco. Eu duvido que ele tirou, ele vai acabar com o estoque. Eu acho que o álcool para a limpeza é mais por causa daquele odor, o cheiro. O cheiro do álcool é muito bom, né? Quando ele evapora, tu passa na mesa, ele já evapora. E ele seca rápido, evapora na hora. Não tem que ficar esperando. Para a vida é a melhor coisa do mundo. Mas aí por isso que eu coloco um pouco de água, Paulo. Porque aí ela permanece molhada por um tempinho a mais e aí fica nítido. Então, para levar em cima do que você está falando, o etanol que as pessoas adquirem em posto de combustível, ele tem 7% de água. 7%. Então, para cada litro, né, ele tem 7. Então, falta 23%. É só Pegue botar... lá o galão, separa 23%. Pois então, se você pegar 1 litro de álcool de carro, bota 230 ml de água que está resolvido o teu problema. Agora, uma pergunta, Paulo. É o mesmo cheiro, o álcool do supermercado e o cheiro do álcool de posto? Cara, então, nós temos que falar de questões na química, né? Que nós temos vários tipos. O metanol que eu acabei de citar. O etanol. O que é a diferença do metanol e etanol? Vou dar aula de química, se é que eu lembro. É a quantidade de carbono, né? MET, ET, né? Quem lembra disso quando fez 2º grau? Entendeu? Então, como o produto vendido no supermercado é etanol, eu creio que seja exatamente o mesmo. Só tem a questão da quantidade de água. Porque existe o etanol 92%. Uma vez, para se ter uma ideia, eu fiz uma viagem para Cuiabá, isso é fato real. Há muitos anos, eu estou falando no início dos carros a álcool. E eu estava com um amigo, viajando de carona com um amigo, estava vindo para Cuiabá, era um destino, eu morei em Cuiabá, ele sabia que eu morava lá, eu conhecia ele de lá, ele estava, estou aqui, estou voltando, isso aqui é uma carona, eu te levo. Porque eu estava em Brasília, estava voltando, e ele me deu essa carona. Eu acabei voltando 2 dias antes para pegar a carona. E o carro, ele passou do posto, eu falei, cara, ele não abasteceu, não fiquei dando palpite, ele falou, não, acho que dá para chegar à próxima cidade, e não chegou. Só que no meio do caminho, tinha uma vilazinha, a gente comprou o etanol de mercado 70%. Pegou. O carro engasgou, mas andou, porque é o mesmo etanol, só que tinha mais água. Então ele falhava mais, ficava falhava mais. Então eu creio que seja exatamente a mesma coisa. E ele comprou lá uma meia dúzia de litros, botou para chegar na próxima cidade e chegou. Chegou, falhou mais. E o carro dele era álcool, entendeu? Não existia ainda o carro, como é que se diz? O flex que nós temos hoje. Ou você tinha um carro álcool ou a gasolina. Eu tive uma Brasília 78 branca e logo que saiu essa história de etanol, tinha como modificar o motor para funcionar a álcool. E eu modifiquei meu motor. Era gasolina, você transformou a gente transformou, fazia umas mudanças mecânicas, sabe? Era carburador. Botava uns... Eu não sei o que ele fez. Os componentes. Botava os componentes, mexia aqui. E rodava ali. mesmo. Rodava, cara. Só que o carro fazia 7 km por litro, a gasolina fazia 10.
Mas o álcool tá era igual o Flex. muito mais É barato. igual o carro Flex. Mas o álcool era muito mais barato. Então, eu acho que essa questão do Flex foi muito fácil. A vantagem hoje é que o bico injetor, o sistema eletrônico, fica muito fácil, né? Muito mais fácil identificar, saber ali qual é o combustível, né? E ainda bem que liberaram essa questão desse reservatório na frente, né? De ter gasolina no primeiro. Hoje em dia você não tem mais problemas com um veículo por causa de queima, né? Se identificou que é álcool, gasolina. Antigamente tinha, viu, Sim, Paulo? eu sei. 2010, 2015 tinha muito esse negócio aí. Né? Tá andando com gasolina ou com álcool. E eu lembro isso. É. Botou gasolina prêmio no reservatório. Não, eu por várias vezes eu já fiquei com dificuldade de ligar o carro porque eu não tinha gasolina no reservatório. Aí o que eu fazia? Eu falando antigamente, o carro tinha carburador. Eu pegava a gasolina do carro do meu pai e derramava umas gotinhas de uma xícarazinha de gasolina na boca do carburador. Tu abriu o carburador. E tirava a tampa, eu tinha aquela tampa, aquele negócio redondo, né? O carburador era um injetor assim. Eu jogava ali a gasolina e ele girava, pegava. Né? Ele pegava. Que legal. Eu fazia isso. É isso aí. Próximo assunto, Paulo. Então, eu queria, antes de falar de PP Cube, é um assunto mais importante, eu queria falar sobre uma coisa que eu vi hoje, cara, no discurso, nessa reunião da Shell. O cara trouxe uma coisa interessante. A gente tem falado muito sobre a questão do movimento do carro elétrico. Sabe o que ele falou? E eu comecei a estudar isso hoje mesmo, que eu acho que a tendência é isso, é que ele acha também, como eu acho, que você vai ter mais o mercado do híbrido. Mas você vai ter o carro elétrico, como você... Para algumas pessoas. Como uma época você teve só o etanol e hoje é o flex. Como tem gente hoje que usa carro, apesar de ser flex, ele quer usar só o etanol. Hoje não tem carro só álcool, por exemplo. Não existe. Tem. Só existe álcool saindo de fábrica. Ou só gasolina, ou só diesel. E ele citou que ele acha que o mercado elétrico vai ser como você comprar uma operadora, você vai escolher uma operadora Vivo, Oi ou TIM. Ele acha que vão ter operadores que vai vender na sua casa. Falou, você faz um contrato com o cara e ele te dá a garantia de você carregar seu carro na sua casa. Ele vai vender energia para carro elétrico. É como você comprar um chip. Isso faz sentido para apartamento, né? Agora, para quem tem casa, não faz muito sentido, porque a gente já tem as placas solares. Tudo bem, para quem já tem a placa solar, não vai faz ter. sentido. Mas se o cara não tem a placa solar, aí ele vai criar. Se o custo for menor. Ele vai criar vários pontos de abastecimentos elétricos. Esse cara, eu estou citando Vivo, TIM e Oi, sem esquecer uma das três, que elas vendem isso para você. Ela te dá um pacote. Um pacote, ou você é ilimitado, ou você tem tantos reais para gastar. Eles acham que vai ser você tem tantos, você me paga R$200, você tem tantas cargas, digamos assim. E você vai ter... Uma compra pré-paga, né? E aí ele acha que não vai ser o revendedor que vai criar esses pontos. E aí você vai ter pontos de abastecimento. Então você chega lá, você tem seu plano, digita seu CPF, você tem direito à carga naquele pacote que você tem. Cara, que legal discutir isso, Paulo. Posso dar minha opinião? Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Eu não, mas eu gostei da ideia. Mas na minha cabeça, sabe o que veio? Cara, a tendência disso não funcionar é muito alta. Pois sabe é. por quê? É os estudos que eles fizeram. O próprio mercado nosso, Paulo. Ele acha que não vai ser imposto. Você tem imposto com estação elétrica lá em Goiânia. Tenho. Quanto que te custa isso? Um deles, hoje, ainda é gratuito. Certo, mas quanto que te custa? Mesmo mas custa caro. Para você ter uma ideia, para que eu possa cobrar, ele quer ficar com 70% devido ao custo do equipamento. Perfeito. Não, mas vamos ao custo real. Tu deve ter placa solar lá. Não tenho. Não tem. Então você está pagando para por enquanto para energia lá do Goiás. Mas eu já coloquei um outro do lado que a gente cobra. Certo. Aí esse que cobra tem uma qualidade superior. Ele carrega o rápido e o médio. E ele fica com 70% da minha venda. E o que você dá de graça, ele carrega como lento. Então, isso. E como é que está sendo essa procura aí? Ninguém procura mais o lento. As pessoas preferem pagar para ter acesso a uma qualidade mais rápida. E eu não fico com uma boa parcela, é muito pouca, 30%. Que é o seu custo praticamente ter instalado, mantido, manutenção. Eu não gastei para comprar o equipamento, que é caro. O que hoje o pessoal falou. Você fez com a Yellow, né? Acho que foi. É um equipamento muito caro. Que é roxo, né? Aquela estação. Não, esse da Yellow é o gratuito. Certo. A outra é outra marca. É outra marca. A gente botou dois. Esse eu cobro, tem lá, ele vai na maquininha, paga e carrega. Só que o que eu fico, paga a luz e não sobra quase nada. Então não compensa. Eu tenho só para criar um ambiente
para teste? Cara, na minha opinião, isso vai acabar voltando para posto de gasolina. Por que eu estou vendo dessa forma? O investimento é alto, só que a gente já tem empresas que fazem esse investimento no lugar do posto. Mas quem vai ganhar com isso? O cara eu estou te falando uma experiência que eu estou passando. Independente do tempo passar, isso é caro. Isso é uma coisa ainda é muito cara. Sim, o investimento é alto. Por que é caro? Porque não tem volume suficiente, nunca vai ter para baratear. Tá certo? Por que o petróleo ainda é o combustível? Primeiro, você tem um parque, uma tecnologia, uma indústria, uma dinâmica, você tem todo um modelo já espalhado pelo mundo que tornou ele barato. Ele é barato. Você não vai ter um consumo elevado para tornar esse produto barato. Né? O carro fica barato porque você vai aumentando. Quanto mais procura, mais um produto, você mais produz, ele fica barato. Então, o carro passou a ser acessível. Ninguém tinha carro. Todo mundo tinha carro. Telefone. Né? Mas esse não é um produto que vai vingar por um problema do mundo moderno, que é a falta de energia. O custo da energia ainda é alto. Não é só alto. Você não tem aonde produzir mais energia. Tem escassez. Né? Você não tem energia. Como é que você vai produzir energia? E ainda a questão da energia limpa. Como você vai produzir energia limpa hoje? Vê o problema da Europa, que deixou de importar, por questões da guerra, o gás para produzir energia, que já vinha abandonando praticamente quase todas a energia nuclear, por questões de acidente, de guerra, e aí passou a usar o gás, que é menos poluente do que o combustível fóssil, e também gera energia. Mas 40% parou de importar, parou de usar carro elétrico, porque não tem energia elétrica. O problema do mundo é energia elétrica. O Brasil hoje não pode crescer 4% ao ano, porque ele não produz energia elétrica suficiente. E você não tem mais aonde fazer usina elétrica no Brasil. Você não tem mais aonde ter queda d'água e tudo isso. Você ainda tem a energia do Brasil, que é um país singular, que tem muito sol. E os países da Europa que não tem tanto sol, que passa 4, 5 meses debaixo de neve, mesmo com fotovoltaica. Então, o problema do mundo é a energia elétrica. O problema dos Estados Unidos até hoje tem energia elétrica. Os Estados Unidos têm apagão até hoje. Então, é um problema de energia elétrica. Você não há como esse mercado consumir. Imagina, o Brasil liga a termoelétrica no período da seca. Imagina todos os carros. Então, primeiro ponto não tem energia elétrica suficiente para suprir o mercado. Se não tem, você não tem demanda desse veículo. Então, tudo que for nele é pouco. O que é pouco é caro. Quando você produz pouco, é menos escala, menor escala, fica mais caro. Então, é um mercado ainda muito caro. E vai ser muito caro. Eu acredito no carro híbrido, porque a dinâmica da física que está nesse carro, da energia calor, energia do freio de atrito, uma série de coisas, gera energia para a bateria, como é nos carros de Fórmula 1. Aí você tem um pouco de bateria e um pouco de combustão, para diminuir um pouco o crescimento do mundo, né, de carros. O Brasil é um dos que tem menos carros do mundo. Nós temos aí, comparando com os Estados Unidos, eles têm 4 vezes mais carro que o Brasil. E é uma população que é 30% maior que a brasileira, né? E são os maiores consumidores. Então numericamente falando, é um mercado caro. Então, como é que você vai ficar fazendo ainda grandes investimentos para ganhar muito pouco, com pouca clientela? Eu acho que o mercado vai ser o dono do poço. Você vê, então, que as recargas de carro elétrico realmente vão sair de posto e vão para onde? Estacionamentos? Vejo, eu acho que vai ser... É a primeira vez que eu ouço isso, mas não é difícil de pensar nisso. Mas o pessoal lá da Reis que estava enxerga já movimentos nesse sentido. Tipo prédios comerciais, eu monto uma estrutura que você não tem abastecimento. Falta hoje. Eu sou um grande investidor, vou ser o primeiro a oferecer. Você a Oi Elétrica, eu vou oferecer. Eu tenho aqui, você vai... X estações. Você vai fazer uma assinatura comigo. Pré-pago. E usa aí. E você tem vários locais para... Você vai no restaurante... Como se fosse um sem parar. Um sem parar. Pronto. E aí você procura as estações sem parar. Você vai ser um sem parar da vida. Isso. Ele vai botar em pontos estratégicos e pode até, quem sabe, dependendo do pacote, botar um negócio na casa dele. Quem teria interesse nesse tipo aí de esse ciclo... cara vai fazer investimento pesado para ter equipamentos mais baratos para atender um mercado que é pequeno. Eu via antes, Paulo, que o maior interessado seria shopping, porque ele procura fluxo de clientes,
E uma das formas é ele compensar em recarregamento grátis, como existe hoje, né? Só Sim. que eu percebi que ele não está gostando muito disso, não. Porque ele tem lá as vagas de carregamento elétrico, só que ela é limitada. Se você for, por exemplo, um parque shopping, você chega lá, ela tem lá 5 vagas. Por exemplo, não sei exatamente quantas, mas é na entrada principal, é o melhor acesso, só pode parar carro elétrico. O carregamento deles é aquele recarregamento gratuito, mas super lento, para a pessoa ficar o maior tempo possível no shopping. Óbvio. E tem outros carros elétricos que querem e não tem vaga. Mas sabe o que eu acho, Daniel? Se ele fosse interessado, ele teria aberto mais vagas. Você tem um mercado hoje para o pessoal de baixa renda que só compra no seu celular. Eu tenho uma funcionária assim. Só compra uma quantidade, paga um valor bem pequeno para ter direito a acesso à internet. E ela só me liga de WhatsApp. Aqueles planos de R$29,90, só dá limitado. WhatsApp limitado. Só dá o WhatsApp, ligação. aí ela liga para o WhatsApp. Então, você vai ter o cara que não vai pagar esse pacote e vai se usar disso aí. Então, ele vai lá no shopping e fica lá um dia. Né? Mas eu acredito nessa ideia desse mercado. Eu realmente acho que o pouco que vai ter de carro elétrico vai ser para esses pequenos consumidores. Lembra do delivery? Todo mundo tinha medo do delivery. Na discussão da federação com os presidentes. Eu falei, gente, esquece. É uma coisa cara. Você ir no posto, você já não está feliz, imagina um carro ir na sua casa para te entregar combustível. É classe A e B, então é um mercado pequeno. Vai ter mercado, mas eu acho que é pequeno. Então eu acho que é isso aí. Não, e o custo de você ter um caminhão, Paulo, gastando combustível e um funcionário exclusivo para você ir até o local. E você não vai abastecer vários carros, vai abastecer um carro, É isso, 2. cara. Então, por mais que você venda lá seus 10 minutos por dia, não paga o custo do motorista. Mas é isso aí. E agora, para a cidade interior, o delivery parece interessante para alguns pontos, assim, sabe, Paulo? Mas aí você cidade grande você não mas tem poder aquisitivo para isso. E eu acho que vai custar. No cidade interior, você vai ter um posto para a cidade inteira, mas todo mundo mora pertinho, né? Você vai ter a igreja, o banco e o posto de gasolina. Então tá tudo muito perto. Mas vamos lá, seguindo aí, vamos falar um pouco aí sobre a Petrobras, né? Vem crescendo muito. Aumentou sua produção em 4,4%, é um número substancial. Eu tive numa discussão hoje na Shell, eles falando que eles não acreditam, Shell, não acreditam ainda muito que o Brasil possa deixar ou importar menos diesel. Eu discordo. Eu tenho visto os movimentos da Petrobras. Quero aqui, inclusive, mandar um abraço para o Prats, né? Que acabou de convidar um grande amigo meu para ser seu assessor lá na Petrobras. Ontem eu tomei um café com ele longo. Mas por o Prats ter ficado. Venceu a razão do Prats, inclusive dos dividendos no conselho, que ele estava extremamente correto. Acho que ele vem fazendo uma excelente gestão. E eu acredito sim, eu tenho acompanhado constantemente os projetos Petrobras, a sua contabilidade, tudo que é divulgado. E a Petrobras quer aumentar em 50% a produção do diesel até 2029. Opa. A Petrobras produz hoje 500 mil barris por dia de petróleo convertidos em diesel. E ela quer aumentar em mais 229 mil barris. Haja caminhão, hein, Paulo? Então, é transporte. Ela está querendo investir em transporte. Acontece que o Brasil hoje importa 30% do diesel. Com esse aumento de 50% da produção, ela não só vai suprir o mercado, como ela poderá exportar diesel. Que a demanda do mundo hoje é diesel. Um dos problemas da guerra na Ucrânia e em várias guerras é diesel. Né? Você não tem combustível para esses bandos de tanques e caminhões que rodam. Então, é uma demanda mundial, é uma demanda de qualquer lugar. Né? E eu ainda acho que o mercado fóssil ainda vai ser muito grande, mas vai ter espaço para o combustível verde. O que eu acho mais que a tecnologia vai ser melhor para poder purificar tudo isso daí. Inclusive, nós já temos diesel aditivado, né? Bastante no mercado. Então, eu acho importante esse aumento de produção e eu acredito que a Petrobras vai vencer isso. Não só o diesel aditivado, como o diesel premium, né? Tem o diesel premium. Exatamente. Também, e como nós estamos chegando aí no nosso podcast, Daniel, eu queria falar mais uma coisa aqui importante que eu li. A gente sabe que tem uma discussão grande aí sobre o pré-sal da margem equatorial, né? Foi descoberto aí em águas profundas lá no Rio Grande do Norte. Lembrando que o pré-sal que nós temos aqui na Bacia de Campos é Esse petróleo de águas profundas do Nordeste
lá na Bacia Potiguar, é outro. E o pré-sal da margem equatorial é outro, geologicamente falando. E o da margem equatorial nada tem a ver com o pré-sal da Venezuela. São completamente diferentes, né? São bem diferentes a sua sedimentação, mas a quantidade de petróleo que tem ali da margem equatorial, apesar ainda, os números indicam muito grande. Isso é muito, acho que vai ser muito bom para o país. E teve um estudo que mostrou que se o Brasil não avançar ali, ele pode perder até quase 4 trilhões de dólares até 2055 de recursos tributáveis para o país fazer investimentos. Então, acho fundamental se pensar nisso, né? O Brasil é um país que tem, com o mundo inteiro, tem relações excelentes, sempre foi assim, um país pacífico, então tem mercado com o mundo inteiro. E nós temos aí os Estados Unidos aqui do nosso lado, que apesar de ser o maior produtor, ele não consegue nunca suprir a sua demanda, ele está sempre importando, né? E lembrando aí que o petróleo voltou a baixar, nós falamos isso aqui na semana passada, né? Sim. Que era um problema, o PPI, mas o petróleo voltou a baixar, porque a guerra... Deu uma esfriada, né? Porque não estão mais falando sobre isso. As jogadas de Messi ali, tipo um tabuleiro de xadrez entre Irã e Israel, foi muito engraçada, né? O cara avisa todo mundo, ó, vou te dar um tiro aí, dar uns tirinhos aí. Eu acho que o Irã mandou os seus... drones antigos e velhos, vou acabar com esses drones tão velhos mesmo, em vez de jogar fora, manda lá para fazer de conta, foram derrubados todos, né? Então foi uma guerrinha do faz de conta, deu uma bagunçada no mercado, mas o petróleo já caiu de novo, o dólar que bateu a casa de 5,30 já está em 5,10, até menos. Caiu bastante. Então, né, o diesel já não há paridade mais, o diesel importado como o diesel nacional, só a gasolina que é uma paridade ainda muito grande, em torno de 40, 50 centavos, só que nós não temos muito problema de importar a gasolina, a produção brasileira nós importamos muito menos de 10% da gasolina. Já igualou os preços, é isso, da importação da gasolina também? Hoje diesel estava, hoje de manhã, 8 centavos, nada. Opa, então nada. Já voltou mesmo. Deu e a gasolina 47, mas nós estamos falando de um produto que a gente não importa, né? Eu lembro de ter anunciado, né, que a previsão era de aumento de até 50 centavos, mas já voltou. Já voltou. Né? Então, eu acho importante. É importante, mudou a previsão. É bom para o mercado brasileiro, né? É bom para a Petrobras, e a Petrobras continua trabalhando de forma correta, né? Ela não precisa ser 100% PPI, meu pensamento. Veja que o custo de produção da Petrobras hoje, já pagando royalties, impostos em torno de $25 o barril, enquanto que o preço de mercado que ela utiliza hoje é de $75, é 3,5 vezes, né? Então não há necessidade de seguir. Imagina se a gente tivesse seguido, foi para $90, vamos para 90, aí cai de novo. Não, Nossa. Vai dentro da possibilidade. Você importa só 10% do mercado, você sobe 10% do preço. O que a gente está falando é que a gasolina teria ficado mais cara do que R$6 por uma semana, 2 e teve voltado. Desnecessariamente. Criando um problema de mercado, conflito, bagunça, confusão, né? É isso aí. E nós somos nenhum país hoje autossuficiente na produção de petróleo em relação ao consumo usa modelo PPI. Quem usa esse modelo são os importadores. Quem importa não produz a quantidade suficiente, que aí ele precisa estar muito atrelado, porque ele não tem como. Ele vai importar, ele precisa pagar isso aí. Então ele tem que tirar da onde? Do consumo. Perfeito, Paulo. A outra pauta era o PP Por fim, eu queria falar um pouco do PP Cube, se vocês tivessem... A gente chegou a citar no último podcast, bastante, né? Mas eu fiz algumas falas aqui, eu volto a frisar, né? O problema do Distrito Federal é o tombamento. Nós não somos contra o tombamento, mas o custo hoje de um posto de gasolina no centro da cidade é absurdamente fora dos padrões. Veja que eu vi algumas capitais onde o metro quadrado do IPTU chega a R$5, entre R$5 e R$10, o nosso é R$50. É um negócio exorbitante. 10 vezes mais. 10 vezes mais. Então, é preciso repensar e nós torcemos aí para que a Câmara nos ouça, né? E possa aprovar o mais rápido possível. Na previsão aí, na virada do semestre, a gente já está com isso aprovado. É isso aí. E eu lembro bem que a gente esteve juntos lá, né? Dentro da Câmara Legislativa. Isso. Junto com o Thiago Manzoni, que era o presidente da mesa. É o presidente da mesa. Para falar sobre o PP Cube. E ele nos escutou, né? E ele é o presidente da comissão que está analisando agora o PP Cube, né? Na Câmara Legislativa. Precisa passar lá. É um projeto que tem que vir do Executivo. Sim. E está muito bem discutido. A FEComércio nos ajudou muito. O Ovídio lá, que é um dos representantes lá no Complan,
né, representante aí, presidente do Sindicato dos Imobiliários, né, dos imóveis, então nos ajudou muito e sempre teve a parceria aí para poder avançar nas nossas pautas. É isso aí, e isso é muito importante porque isso influencia o poder de decisão da compra dos ativos da Vibra. Exatamente. Aqui em Brasília. E nós já falamos no podcast passado. Exato. Então, Falamos muito sobre quem isso. sabe a gente convida o pessoal da Vibra para ter um papo sobre isso. É isso aí, esse é o assunto do momento, pelo menos aqui em Brasília. Exatamente. Né? E é isso, pessoal. Tem mais algum assunto, Paulo? Não, a é gente isso aí. bateu aí as 7, 8 pautas. Aí, falamos né? de Foi tudo. muito legal. Eu quero que você que esteja nos assistindo, se tu puder colocar, às vezes, sua cidade aqui, coloque sua cidade. Se você está ouvindo a gente no Goiás, em Minas Gerais, Pernambuco. Para nós é muito importante Pará, isso, né? Onde a gente está chegando. Faz um comentário aqui pra gente. Às vezes a pessoa não quer nem falar, ou nem debater, ou só elogiar. Perfeito. Mas colocar a tua cidade vai nos trazer uma direção de quem são nossos seguidores e quem está acompanhando os nossos podcasts também de O Dono do Posto. Nossa intenção aqui é trazer conteúdo para toda a categoria, que às vezes é carente disso, né, Paulo? Exatamente. Carente não, porque tem o sindicato de todos os estados e eles fazem Mas às vezes o debate não é feito e eles querem ouvir um pouco mais quais são as ações. De uma forma mais aberta, vai dependendo. E o Nem que está sempre a gente acontecendo. concorda. Até para abrir para você fazer comentários e pedir quais são as ações que os sindicatos devem fazer ou com as pessoas, né? Nesse processo. É isso aí. E se você é do ramo, vendedor varejista ou atende esse ramo e tiver interesse em divulgar sua marca aqui no podcast, procure a gente também. A gente está aberto a fazer parcerias para gerar resultados, claro, que sejam positivos para a revenda. Perfeitamente. Né? Tá bom? Gente, sou Daniel Costa, aqui do Posto 214 E Sul. Paulo Tavares, Rede GT Distrito Federal, presidente do Síndico Combustíveis do Distrito Federal. E até semana que vem. Até mais, Obrigado. pessoal. Obrigado. Até Um mais. abraço.